Pensacine ao vivo. E hoje a gente vai falar com o Rogério Ferraraz, que está lá em São Paulo. E a gente vai discutir sobre o David Lynch, um parceiro dele, que o Roger acompanha desde o doutorado dele, enfim, um especialista em David Lynch. E vocês vão ver por quê. Mas antes da gente cortar para lá, se você não se inscreveu ainda no nosso canal aqui no YouTube, inscreva-se, acompanhe a série Primeiros Passos, que tem uns conteúdos muito legais a fundo. Sobre distribuição, sobre financiamento, então inscreva-se no canal. Se você não segue a gente no Instagram, vai lá também, cada dia conteúdo novo. Lá o conteúdo inédito que tem lá não tem aqui no YouTube, então vai lá também, segue a gente lá, acompanha as dicas de lá. Fala, Roger, tudo bem, meu velho? Tudo tranquilo? Fala, Rafa, tudo jóia, cara? Saudade de você. Tudo bem aí? Igualmente, meu amigo. O Roger foi meu orientador do mestrado. Corajoso Roger, conseguiu sobreviver Que ao meu isso, mestrado. E o Roger tem estudado David Lynch há muito tempo, então eu falei, Roger, poxa, verdade. dá um pulo lá com a gente no Pensacine, fala um pouco do David Lynch. O David Lynch é diria, vai me corrigindo, o Roger, é um diretor Claro, claro. diferenciado, né? Uma coisa meio, um diretor meio surreal, assim, surrealista, que ele traz uma proposta diferente de cinema. Eu falei, Roger, poxa, dá umas Sem dúvida. pinceladas lá pra gente. Uma introdução, uma porta de entrada pro mundo do Lynch, porque você cai de paraquedas no Lynch e pode ser que você não Estranha, né? aprecie, e você meio que É, depois se distancie e não saboreie, não curta sim, sem dúvida. cinematografia dele. Então eu pensei, poxa, Roger, traz um pouco pra gente. Mas antes disso, Roger, conta um pouquinho sobre a sua trajetória, como você chegou no Lynch. Quantos anos já nessa vida acadêmica, Roger? Então, na verdade, eu comecei a pesquisar o cinema do David Lynch antes do doutorado, né? Eu comecei no mestrado ainda, né? Eu analisei exatamente o surrealismo no cinema do Lynch, na obra do David Lynch, né? Então, tinha um foco muito específico, né? Que era a análise da estética, né? Surrealista. E assim eu fui desenvolvendo até chegar ao doutorado, né? Que eu desenvolvi a tese do cinema limítrofe do David Lynch. Né? Por que cinema limítrofe? Porque eu percebi durante o mestrado, especialmente após a defesa do mestrado, que apenas o surrealismo não dava conta do cinema dele, não dava conta da complexidade e da riqueza da obra dele. Né? Porque o Lynch ele traz sim uma bagagem que vem das vanguardas artísticas, do surrealismo, do dadaísmo, do expressionismo, mas ele tem também todo um repertório, toda uma bagagem da própria cultura estadunidense, né? Da própria cultura norte-americana, do cinema norte-americano. Né? Ele conhece muito do cinema de gêneros, por exemplo. Então eu fui percebendo que a obra dele caminhava, né, entre esses dois polos, entre o filme de gênero e, ao mesmo tempo, as propostas experimentais de vanguarda, especialmente o surrealismo, né? O surrealismo sempre muito, muito presente, muito forte. E aí que eu desenvolvi essa tese do cinema limítrofe, né? Que seria um cinema que caminha justamente nesse polo de tensão entre o filme experimental e o filme narrativo de gênero. Né, seria basicamente isso, né? Mas a minha história com Lynch, então, ela vem, né, de antes do doutorado, né? Já no próprio mestrado eu já estava pesquisando a obra dele. E eu sempre gostei do Lynch, né? Desde a época que eu fiz faculdade de jornalismo, né? E eu já gostava muito do cinema do Lynch, porque era um cinema que me incomodava muito, né? Eu não entendia direito, né, aquilo, mas ficava maravilhado, né? Ficava encantado com aquilo e ao mesmo tempo assustado, né? Com aquele tipo de narrativa que deixa a gente inquieto, né? É bem aquela ideia da narrativa inquietante, né? Que incomoda o espectador, justamente pelo estranhamento que ela causa, né? E aí eu quis entender melhor aquilo, por isso que eu decidi pesquisar a obra do Lynch, né? Então começa um pouco por aí, desde a minha faculdade de jornalismo, né? Na faculdade eu já fui para a área de crítica cinematográfica e análise fílmica. Aí quando eu fui para o mestrado, eu já decidi mergulhar mesmo no cinema do Lynch. Primeiro com um recorte no surrealismo e depois no doutorado ampliando isso para entender mais a complexidade mesmo, né? De onde que vinham todos aqueles repertórios, né? Que causavam esse cinema tão inquietante e estranho. Mas a palavra E, que você usou, primeiramente surreal, foi boa. Vai bem por aí mesmo.
Eu particularmente, acho que ele tende. O jeito que eu gosto de ler é muito mais expressionista do que surrealista, mas eu entendo porque todo mundo. Os Sim, traços sim, surrealistas, mas eu gosto de ler como se fosse expressionista. sim. Mas aí, Roger, você chegou nisso aqui. Como é que você chegou nisso aqui, meu amigo? Quer dizer que você foi Ah, na casa dele, é isso? cara, olha como eu tava novinho, meu. Cara, isso foi em 2002. Foi no início de setembro de 2002. Na época eu estava fazendo doutorado, né, aqui no Brasil, e eu consegui uma bolsa da CAPES, que é uma agência de fomento à pesquisa aqui no Brasil. Era uma bolsa chamada Doutorado Sanduíche, né, que era para você ficar um tempo no exterior, né, em alguma universidade do exterior, desenvolvendo parte da sua pesquisa. Depois você tinha que voltar ao Brasil para defender a sua tese. E eu consegui uma bolsa de doutorado sanduíche da CAPES para desenvolver parte da minha pesquisa na UCLA, aí em Los Angeles, onde você está morando agora. Eu fiquei 6 meses, de março a setembro de 2002, e aí tentando, o tempo todo, contato, tentando, né, de todas as formas, conseguir o endereço, um telefone, né, para falar com um assistente, tentar agendar uma entrevista, e eu consegui isso na reta final, né? Consegui 1 hora de entrevista com o Lynch na casa dele mesmo, né? Tanto que aqui é num estúdio, né? A gente vê atrás aqui da foto uma das obras que ele estava, porque ele é artista plástico também, né? Então, essa aqui era uma das obras que ele estava concluindo lá naquela época. E aí eu consegui 1 hora de entrevista com ele. Eu gravei a entrevista, na época era em fitinha cassete, aquela fitinha pequenininha, né? Isso em 2002. A, a, Gravei a- 1 hora, aquela pequenininha mesmo, aquela de só de áudio. gravadorzinho, né? Isso, que era bem de repórter, né? Como eu tinha feito jornalismo, eu tinha aquele gravadorzinho, né? Aí gravei a entrevista com ele num dia, no outro dia eu voltei para o Brasil. Foi o encerramento do meu doutorado de sanduíche, cara, da minha bolsa. Foi com a entrevista que eu fiz com o Lynch. Com chave Foi, de foi ouro, uma hein? coisa até inusitada, Deixa eu falar, deu surreal. pra. Surreal. Reforçou as suas teorias, criou mais conflito nas suas ideias. Como é que foi esse. Foi o acaso objetivo do surrealista. Os surrealistas, uma das características, né, eles falavam sobre o acaso objetivo. O Breton falava muito disso, né, o André Breton, que foi o mentor do surrealismo. E aí foi um pouco por aí, né, a entrevista que eu consegui com ele, né, e o fato inusitado de fazer a entrevista num dia, no dia seguinte voltar para o Brasil encerrando a minha bolsa, né. E ele, Mas ele desculpa, foi você ia objetivo perguntar nas alguma coisa? respostas? Não, minha pergunta é se ele foi objetivo nas respostas, se as suas Então, teorias foram não, então, confirmadas na por ele ou ele verdade, ficou jogando. Não, então, na verdade, eu evitei perguntar para ele qualquer coisa que fosse na linha de interpretação, né? Na linha da análise interpretativa do filme dele, porque eu sabia que ele ia, né, ele ia Escorregar, sair pela né? tangente, né? Como todo grande criador, como todo grande artista, ele não ia responder se eu fosse por essa linha de entrevista. Então, eu foquei mais no processo de criação mesmo, né, das obras, né, no processo de criação dos roteiros, e uma ou outra coisa, né, que eu perguntei mais relacionado assim a pontos específicos, né, do Mulholland Drive, do Twin Peaks, etc. Mas em geral a entrevista foi mais sobre o processo criativo dele. E ele foi super solícito, foi, nossa, super gente boa, respondeu tudo. Tanto que assim, a entrevista foi muito, sim, essa 1 hora passou muito rápida, né? Mas curioso, assim, que tomando café o tempo inteiro como se fosse um personagem de Twin Peaks, assim, né? Muito curioso. E não sei se você sabe, mas depois, né, foi em 2002 que eu gravei essa entrevista, eu acho que foi mais ou menos em 2006 ou 2007, eu não me lembro que ano, ele lançou um café com o nome dele, né? Uma marca de café com o nome dele. Justo. Cada um na sua, né? O Coppola no vinho, ele no café. Pois é, E tem uns outros aí que é melhor nem falar, né? O que o produto seria. pois é. Vamos lá então, Roger. Quando a gente pensa em David Lynch, poxa, ele tem vários filmes já. Como que seria um jeito de entrar na filmografia dele? Ou mesmo seguindo uma ordem cronológica, que a gente tem umas imagens. Então, eu O acho que que você sim, sugere? tem duas formas, né, de entrar aí nesse universo do Lynch.
Uma forma, eu acho que seria a ordem cronológica, para até conhecer bem a trajetória mesmo da obra dele. Até porque ele constrói uma obra que é muito coerente, né? Desde os primeiros curtas, né? Que são ali da segunda metade da década de 60, né? Passando pelo primeiro longa-metragem dele, o Eraserhead, que é de 77. Ele começou a filmar em 72, mas só conseguiu concluir e lançar em 77, né? Depois vem o Homem-Elefante, que daí a gente já está falando de uma produção maior. Inclusive, ele é convidado pelo Mel Brooks, o famoso Mel Brooks, lembra do Mel Brooks? Sim, sim. Comediante e tudo Sim. mais. O Mel Brooks, muita gente não sabe, mas ele foi um grande produtor de cinema também, né? E o Mel Brooks, ele ficou encantado com o Eraserhead, ele tinha visto numa sessão, e ele convidou o David Lynch, então, para dirigir o Homem-Elefante, né? Aí já é uma produção maior, né? O Então, assim, Eraserhead foi bem baixo orçamento, né? baixíssimo, tanto que ele levou 5 anos para concluir, né? Porque foi assim, a história do Lynch, assim, ele se forma em artes plásticas. Ele fez o curso na Pensilvânia, na Academia da Pensilvânia de Belas Artes, né? E quando ele termina o curso, né, de artes plásticas, tem lá um evento lá que ele resolve participar, que era de filme de animação, né? A primeira experiência que ele tem, né? E ele ganha um prêmio nesse concurso com um filme de 1 minuto de animação. Aí ele consegue uma verba, ele consegue um orçamento, né? Alguém que tem grana, né? Um mecenas ali, resolve bancar um segundo curta dele. Ele faz o segundo curta e com esses 2 curtas ele acaba ganhando uma bolsa para estudar no American Film Institute, aí em Los Angeles, né? E aí ele se muda para Los Angeles, né? Para estudar no AFI, AFI. com essa bolsa. E aí no AFI ele começa a desenvolver o projeto do que se tornaria o primeiro longa dele, que é o Eraserhead. Só que ele não tem dinheiro para completar. Então ele vai fazendo aos poucos a produção, né? E ele vai pegando vários trabalhos ali, né? Na primeira metade dos anos 70, ele trabalhou até como entregador de jornal de madrugada, para conseguir grana para ir completando o filme dele. E aí ele lança Eraserhead em 77, mas é de baixíssimo orçamento. Mas é um dos filmes mais famosos daquelas famosas sessões da meia-noite, né? É um dos mais famosos Midnight Movies, é justamente o Eraserhead. E chama muita atenção, tanto que ele recebe esse convite para dirigir o Homem-Elefante, né? Adaptar, é baseado numa história verídica, o O Homem-Elefante, Homem-Elefante. e ele é um dos autores do roteiro do filme, né? Ele adapta, né? E aí com o Homem-Elefante, aí sim, aí o nome dele explode, né? O filme tem 8 indicações para o Oscar, né? Não ganha nenhum, mas só de ter sido indicado a tantos Oscars, o nome dele vira um nome quente da indústria. Só que daí, em 84, ele lança um filme que não é bem recebido, que é a adaptação do Duna, né? Do clássico da ficção científica. Mas por quê? Porque ele não teve direito ao corte final do filme, né? Os direitos do corte final ficaram com os produtores, né? Que picotaram o filme dele. E aí ficou um filme meio incompreensível, mas não incompreensível no sentido surrealista do termo. David Lynch. Não, ficou incompreensível no sentido mesmo da adaptação do clássico da ficção científica, né? Ainda que o filme traga muitas coisas interessantes, né? Mas por outro lado, foi uma coisa interessante, porque no mesmo contrato que ele firmou, né, quem produziu o Duna foi a Rafaela eu não sei se é De Laurentiis ou De Laurentiis, que era filha do Dino De Laurentiis, ou De Laurentiis, eu nunca sei a pronúncia exata, né? Mas no contrato que ele firmou, né, com os produtores, ele abriu mão do corte final do Duna, mas já tinha nesse contrato a possibilidade dele fazer um segundo filme,
com direito ao corte final. E aí ele produz, a partir desse contrato, o Veludo Azul, o Blue Velvet, que é lançado em 86. Né? Aí, com o Veludo Azul, de novo, ele explode. Né? É um filme que recebe assim, críticas muito positivas, né? É considerado um dos marcos do chamado neo-noir, né? Que seria uma revitalização do filme noir. Ganha prêmios, inclusive, em festivais de cinema fantástico, né? Pela forma como ele vai trabalhar a violência, né? da cidade urbana. E aí, com o Veludo Azul, de novo, ele volta a ficar muito conhecido, né? Assim, recebe muitas propostas e tudo mais. Então, eu acho que assim, seria interessante assim, essa parte cronológica, né? Razorhead, Homem-Elefante, Duna, Veludo Mas Azul. o, Né? Roger, desculpa, mas o Eraserhead é mais difícil do que o Veludo Azul, Não, do que o então, a Homem-Elefante, parte né? cronológica, essa é uma das formas. Lembra Não, que é eu só falei? legal Tem avisar, duas assim, o que eu brinco uma das formas. se propõe A a segunda, assistir um quebra-cabeça, né? Assim, não, a se- se você estiver preparado e tiver um posicionamento certo pra assistir o filme, não tem problema. O problema é você ir lá dar um play tá navegando no Netflix, dar um play, né? Sem Não, nenhum tipo sim, sem preparo nenhum. se Então, por isso que eu falei, uma das formas para quem quer adentrar, para quem quer conhecer o mundo do David Lynch, o universo cinematográfico do Lynch, seria a ordem cronológica. Uma outra forma seria começar com os filmes que eu posso, como que eu posso dizer? Que seriam mais lineares em termos de narrativa, em termos de construção, né? Por exemplo, o próprio Homem-Elefante. O Homem-Elefante é um melodrama clássico, fato. né? Que tem uma ou outra coisa, né? Expressionista, mais expressionista até do que surrealista, talvez, né? E aí eu tendo a concordar com você. Mas sem dúvida nenhuma, é uma narrativa mais linear e que se aproxima muito de um melodrama clássico, né? Então seria uma porta de entrada, por exemplo, né? Tem um filme muito interessante do Lynch, já indo para, né, para uma fase posterior dele, que é o The Straight Story, que foi lançado no Brasil como história real. Não sei se você chegou a ver esse filme, que é sobre o Alvin Straight. É um senhor, né, de mais de 80 anos de idade, que o irmão dele, com quem ele não conversa há muitos e muitos anos, eles tiveram uma briga. Ele fica sabendo que o irmão dele está hospitalizado, né, e está com uma doença muito grave, e ele resolve cruzar Caraca. estados, né, com um tratorzinho. Né? Então ele faz, não deixa de ser um road movie, É verdade. né? É um road movie, mas é um road movie absolutamente anticonvencional, né? É um road movie que, em vez de trabalhar a velocidade, né, trabalha justamente a lentidão, né, acompanhando aquele personagem, né, que já Eu com nunca vou mais esquecer aquela grua que mostra a motinho indo, aí a câmera sobe, não sei o quê. Aí a câmera desce, a sim, motinho tá ali ainda. tá ali ainda, né? Coisa mais e o filme é lindo, né? Mas É bem também é um legal. É mais filme fácil, que, por exemplo, tem uma narrativa já mais linear. Ainda que também você observe assim alguns elementos ali no meio daquela narrativa, no meio daquela história, que são absolutamente inquietantes, né? Já começando pelo próprio protagonista, né? Mas seria mais linear, né? Sem dúvida nenhuma. Então tem algumas formas, né, de você adentrar esse universo sem ser Com pelo mais Eraserhead. calma. Por águas mais mornas. Sim, sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma, Não, mas né? é aquilo, né, E o Roger? Você toma próprio gosto e Mix, você fica louco pra pegar o próximo, né? Porque sim, sem realmente, dúvida. Mas é Lynch. aquilo que você falou, se a pessoa tiver um pouco mais de repertório, por exemplo, repertório sobre história da arte, repertório sobre história do cinema. Ah, sem dúvida nenhuma que quando ela embarca, ela não quer sair mais, porque o Lynch tem esse domínio, né? Isso que é incrível na obra dele, né? É como se ele pegasse você pela mão, te levasse até um determinado ponto e de repente ele te soltasse e ele não te pegasse de volta, né? Porque muitas vezes nós temos alguns cineastas, grandes autores inclusive, que fazem isso,
né? Te levam até um determinado ponto, te soltam lá, mas no fim vai lá e te resgata. Te resgata. Né? Por exemplo, Christopher Nolan, por exemplo. Christopher Nolan, ele vai lá e te resgata. É verdade. Sempre tem o laço final, né? Que te Sempre traz tem de um volta. laço. O Lynch, ele não te resgata. Né? Então, e aí o Lynch, você pra mim, é precisa... um quebra-cabeça que as peças não se encaixam na hora, né? Você precisa de um certo tempo. E eu gosto muito de pensar essa ideia do quebra-cabeça, né? Que seria desse puzzle filme, né? Mas, assim, com o Lynch também a coisa é um pouco mais complicada. Por quê? Né? Eu costumo pegar 2 filmes dele como exemplos, né? Um é o Lost Highway, o Estrada Perdida, e o outro é o Estrada Perdida, né, em português? Estrada da Perdição? Estrada Não, Estrada Perdida. Perdida, verdade, desculpa. Lost Highway é um dos poucos casos em que traduziram, né? É que eu não lembrava em Bom, português, eu não tava lembrando em português, mas é verdade, vai lá. e o Cidade dos Sonhos, que é o Mulholland Drive, né? O que eu costumo falar? O Estrada Perdida, né, é como se o Lynch fosse montando um quebra-cabeça, quer dizer, ele dá as peças para você e você vai como que montando um quebra-cabeça, só que parece que faltam peças. Você É termina de verdade. montar e você vê uns buracos, faltam peças. Já o Mulholland Drive, o Cidade dos Sonhos, eu diria que é o contrário disso. Você vai montando o quebra-cabeça e você consegue terminar esse quebra-cabeça. Só que você olha para o lado e parece que ainda tem umas 5, 10, 15 peças que sobraram desse quebra-cabeça. Pô, Né? muito boa essa, É Roger, faz todo interessante. sentido. É bem isso mesmo. O Mulholland Drive é bem isso E mesmo. isso Tem vários inquieta, caminhos né? que a trama, né, poderia ter seguido. Na sua cabeça você conclui tentando dar um fill the gaps, né? Exatamente. É verdade. Exatamente. Né? E isso inquieta, né? Isso mexe com o espectador, né? Só que é aquilo que você falou no início, né? Você tem que estar preparado, né? Você tem que estar não só preparado, como que você tem que estar disposto a vivenciar, experimentar aquilo. Muitas vezes o espectador não está disposto, né? Eu acho que é um pouco disso, essa paciência. Mas como entretenimento é muito, muito bom, Roger, porque é um negócio que você, é um filme que você leva pra cá. Parece um romance que você lê Sim, entre as páginas, sabe? Aquele romance bom que você lê coisas numa página que não existe. Entre as páginas você faz a sua. Né, os filmes dele você leva pra exatamente. casa, não é um entretenimento de 2 horas. Eu tava até conversando com um amigo, um problema do cinema contra os games, né? Hoje em dia, a indústria do cinema contra a indústria do games de você pagar $20, aqui o cinema tá $20 mais ou menos, né? Pra você ter uma diversão 20 de 2 horas, $20. Uma diversão de 2 horas, mas com $25, $30 você compra um jogo de videogame que te dá um entretenimento de 30 dias, 60, você fica 3 meses jogando um Sim, jogo, sabe? sim. Como comparar um filme que só assiste por 2 horas com um jogo que você leva pra casa fica 60 dias, né? Era uma discussão meio apocalíptica, assim, do fim do cinema e tal. Mas ele Não, mas é tem uma isso, essa discussão obra de super arte. interessante. Sim, sim, como produto, com certeza, né? Ou, sem E o dúvida. David Lynch consegue fazer isso, com que essa coisa se estenda, né? Essa Sim, digestão. São poucos diretores, é o que você falou mesmo, são poucos diretores que conseguem sim. inquietar aí puramente para trabalhar, porque às vezes nem é a ação do filme, né? Às vezes nem é a Exatamente. trama, são os signos, né? E às vezes a performance, são coisas, putz, desde a seleção do elenco, né? É. A direção de E, arte, essa e- coisa do e- artista plástico que você estava falando também, é muito sim. latente, né? Vai lá, desculpa. Não, e é interessante porque, além do artista plástico, o Lynch ele vai experimentar nas mais variadas expressões artísticas, manifestações artísticas. Então, ele é artista plástico, formado, né? Mas ele também é fotógrafo, ele é músico, ele faz o sound design dos filmes dele, né? Ele desenha móveis, fabrica móveis, né? Gosta de trabalhar com madeira. Então, essa é quase que um artista completo, assim, integral, né? E me parece que ele leva isso para os filmes. Então, em alguns momentos nas narrativas, né, dos filmes do Lynch, ou mesmo nas séries, né? Por exemplo, no Twin Peaks, o que ele faz? Parece que o enredo em si, né, ou aquela ideia da ação que vai gerar algum tipo
de resposta, né, para que a ação, né, tenha continuidade, se desenrole, muitas vezes aquilo é deixado assim num segundo plano, né, e vem algum tipo de cena que a própria constituição e composição da cena diz mais sobre o próprio enredo, né? E vai um pouco na direção daquilo que a gente estava falando das peças, né? Você tenta enxergar aquilo como uma peça do quebra-cabeça e às vezes não é pelo enredo, não é pela história, mas é por algum outro mecanismo. Às vezes é pelo mecanismo das artes plásticas, às vezes é pelo mecanismo do som, né? Que tem essas ligações e não do enredo em si, né? Que seria mais próximo, por exemplo, de uma narrativa clássica, né? Aí Não, que isso eu que você acho falou do som também, interessante. eu tinha até esquecido até. Realmente o som é outra coisa, né? Os filmes dele. Sim, sem dúvida, né? Desculpa, E aí, conclui mas lá. é interessante. Não, então é interessante aquilo que você falou sobre o expressionismo, né? Porque a gente consegue visualizar, né, construções muito surrealistas nesse processo que eu descrevi agora, mas você também tem trabalhos que vêm do expressionismo. Por exemplo, Estrada Perdida, o que ele faz com o som no Lost Highway, né, e como ele vai trabalhar, né, a imagem a partir dessa relação com o som, está muito ligado ao expressionismo, né? Então é interessante pensar isso também, né? E eu acho que você matou a charada, quer dizer, dá para olhar para o David Lynch também como um expressionista e não apenas como um surrealista, né? Deixa Tem eu te uma perguntar crítica do. sobre Fala, pode falar. Não, eu ia pro Twin Peaks, mas conclui lá do Estrada Perdida. Não, então, tem uma crítica sobre Lost Highway, escrita pela Lúcia Najib, na época do lançamento do filme. Foi publicada na Folha de São Paulo, aqui em São Paulo, né? Eles fizeram um caderno especial sobre Lost Highway, de tão importante que foi o filme na época. E a Lúcia escreveu uma crítica sobre o filme que ela falava exatamente isso, né? Que o movimento que mais tinha impacto ou que era o central do filme era o expressionista e não o surrealista. Justamente por quê? Porque você tinha, ela usava o termo do narrador, mas ali a gente pode pensar naquele protagonista que é duplicado, né? E que esse protagonista, ele, a partir do momento que ele tinha, né, aqueles problemas psíquicos, ou psiquiátricos, ou alguma coisa desse Ou sentido, a os gente não dois, né? sabe exatamente, né, o que está acontecendo. Se falou muito na época num termo da psicanálise chamado, da psicanálise ou da psiquiatria, eu também não lembro, que era a fuga psicogênica, né? Mas ela dizia isso, que a partir do momento que você tem esse protagonista que está perturbado, tudo à volta dele se transforma a partir da perturbação dele, e esse movimento é típico do expressionista, não do surrealismo, né? Eu tenho um pouco Então, disso com Twin Peaks também. Mais forte ainda no Twin Peaks, no filme, na verdade, não na série. E, claro, a coisa do sonho também é forte, mas eu acho que é muito mais a psique mesmo da personagem e tal. Só me clareia algumas coisas aqui, Roger. Eu diga. assisti o episódio. Eu lembro que eu estava na faculdade de cinema ainda, há um bom tempo atrás. Não vamos, vamos dar datas para as coisas, mas teve a primeira Eu série dei que foi da data, eu falei em ABC. 2002, você não pode dar data? Essa primeira série, essa primeira levada da série, as duas primeiras temporadas foram da ABC em 1990, é isso? E aí o filme veio na Isso. sequência. A série meio que foi É assim. cancelada, né? Como é que é? Vai lá. É assim, a série ela começa a ser gestada no ano anterior pelo David Lynch, pelo Mark Frost, né? Tanto que quando eles estão gravando Lynch, ao mesmo tempo ele acaba gravando, ele acaba filmando o Wild at Heart, que é o Coração Selvagem, que acabou ganhando prêmio no Festival de Cannes, né? Ganhou a Palma de Ouro em Cannes. Então é ali no mesmo período, né? E aí ele lança, né? Em 1990 ele lança o Wild at Heart e ao mesmo tempo vai ao ar o episódio piloto do Twin Peaks pela ABC em abril de 1990. E contrariando as expectativas assim de vários executivos, né?
que achavam a coisa muito confusa, muito estranha, até bizarra e tudo mais, né? Eram os adjetivos utilizados. Twin Peaks acaba, assim, arrebentando em termos de audiência, né? E logo, assim, uma pergunta tomou conta, né, dos Estados Unidos na época, que era quem matou Laura Palmer, né? E viram um grande sucesso mesmo. Só que a primeira temporada ela é muito curta. Eles encomendaram poucos episódios porque eles não confiavam muito, né? Não sabiam para onde que ia aquilo. E tem, se eu não me engano, é o piloto mais 7 episódios, são 8 episódios, se eu não me engano, da primeira temporada, ela é muito curta. Só que como faz muito sucesso, eles encomendam para o David Lynch e para o Mark Frost, né, que é o co-criador, junto com o Lynch, do Twin Peaks, a segunda temporada. E no mesmo ano de 1990, a segunda temporada já começa a ir ao ar. Só que na segunda temporada a audiência começa a cair. E os executivos, eles pressionam para que aquele mistério sobre o assassino da Laura Palmer seja resolvido, né? Seja desvendado, para ver se recupera a audiência que está caindo. E aí, isso acontece mais ou menos no final do primeiro terço da segunda temporada. Só que depois o Lynch meio que se afasta de Twin Peaks, né? E a coisa meio que perde a mão. E aí a audiência cai drasticamente, ao ponto da ABC chegar ao final da segunda temporada e cancelar a série, né? A série é cancelada. No final, não, aí a gente já está em 1991. A segunda temporada começa no final de 90 e se desenrola até 91. E aí, em 91, eles cancelam Twin Peaks, né? Por conta da queda de audiência. Tem Só dois que... movimentos aí que eu acho interessante, o Roger, até você pode... Um deles é o fato dele ir produzir televisão, né? Você pensa alguma coisa em relação a isso? Porque é um movimento que hoje é comum, até por causa que a televisão mudou, enfim. Mas naquela época era um movimento contrário, na verdade. Tava todo mundo querendo sair da televisão e ir pro cinema, né? Assim, é interessante isso que você falou. Tem um grande teórico sobre televisão, que escreve sobre televisão, que é o Jason Mitchell, que ele publicou um livro chamado Complex TV complexa, né? E ele vai falar justamente que Twin Peaks é um marco, né, do início desse processo das narrativas complexas nas séries de televisão. E por que Twin Peaks é um marco, né? Uma das causas é justamente a saída do David Lynch para a TV, né? Porque carrega toda aquela aura em torno do Lynch, né? Do grande artista, né? Do grande criador que vai para a televisão para fazer série, né? Então acaba virando meio que um elemento, né? Como se fosse assim, olha, a gente está agora virando a chave, a coisa agora está ficando importante, verdadeiramente importante, né? Mas ele só decide ir de fato para a TV por conta da parceria com o Mark Frost. Essa é a grande questão ali. Se não fosse a parceria com o Mark Frost, ele não teria ido. Isso fica claro, tem um livro sobre Twin Peaks que é só de arquivos. Depois, se você quiser, eu posso até encaminhar para você os nomes dos livros e tudo mais, né? Se você se interessar, Rafa. Mas tem um livro que é só de arquivos e entrevistas com produtores, roteiristas, diretores, atores, e eles vão contando passo a passo, né, da produção de Twin Peaks. Mas a coisa se dá por conta dessa parceria, porque o Lynch e o Frost, eles já tinham trabalhado juntos em 2 projetos que não vingaram, né? Um projeto era de um roteiro original chamado One Saliva Bubble, e o outro projeto era uma adaptação de uma biografia da Marilyn Monroe, né, que não vingou também. E eram 2 projetos para o cinema. E o filme, Roger, foi depois que a série foi cancelada, eles quiseram dar um arremate final? Isso, exatamente. Tá, então a ideia foi exatamente essa. Não teve como fazer para a TV, assim, eles...
Não, mas é assim, depois que a série foi cancelada, mesmo com a queda de audiência da série, aquilo causou meio que uma comoção, porque ainda tinha muitos seguidores, né? A série ainda tinha, assim, um séquito de fãs enorme, né? E aí eles conseguiram um patrocinador, né? Alguém que chegou com grana, um grande produtor chegou com grana, encomendando um longa para o cinema. E aí o Lynch aí já não é com o Mark Frost, né? É com outros roteiristas, né? Que trabalharam em alguns episódios da série. Eles escrevem um roteiro para um longa-metragem que é lançado em 92, um ano depois do cancelamento da série de TV, mas que acaba contando uma história que se passa antes, né, daquilo que a gente vê na série, né? Tanto que o título original é Twin Peaks Fire Walk With Me, mas no Brasil passou como Twin Peaks Os Últimos Dias de Laura Palmer. Por quê? Porque a história se passa antes da Laura Palmer ser assassinada. Do assassinato. O filme, o longa-metragem, termina exatamente com... Olha o spoiler aqui, mas enfim. O filme termina exatamente com o assassinato da Laura Palmer, que é o que acontece o corpo dela aparece no episódio piloto da série, né? Então a história E aí, cresce. em 2017, eles ressuscitaram a série, é isso? Em 2016, na verdade, assim, eles foram contatados, né? Também, né, por produtores que tinham interesse em reviver aquele universo do Twin Peaks, né? Voltar com aquele universo do Twin Peaks. E a ideia era que Twin Peaks, o Retorno, fosse lançado em 2016. Por quê? Porque lá no último episódio da segunda temporada do Twin Peaks, tem uma fala da Laura Palmer, que é essa garota que aparece morta no episódio piloto. Ela se encontra com um agente do FBI, que é o Dale Cooper, num lugar chamado Black Lodge, né, onde ele vai parar, e ela fala para ele, né, nós nos encontramos novamente daqui 25 anos, isso em 91. Então a ideia era que em 2016 eles voltassem com o Twin Peaks O Retorno, 25 anos depois, como se o tempo do nosso mundo histórico, o tempo real que nos acompanha, fosse exatamente o mesmo tempo diegético. Mas aí, por alguns motivos de produção e de pós-produção, eles não conseguiram lançar em 2016. Aí, Twin Peaks O Retorno é lançado em 2017. Mas a ideia era que tivesse esse intervalo de tempo de 25 anos, né? Esse gancho enorme de 25 anos. Né? Muito legal. Só que daí já volta num outro contexto, né, Rafa? Porque se lá era na ABC, uma grande emissora aberta, etc, etc, agora foi produzido pela Showtime com distribuição mundial pela Netflix. Quer dizer, é um outro contexto completamente diferente. Dessa vez, eles tiveram carta branca para escrever e dirigir o que eles quisessem. Então, eles já pensaram 18 horas como se fosse um longa de 18 horas dividido em 18 partes, né? Então, é outro contexto, né? Pô, Roger, muito legal. Estamos super estourados no tempo aqui já. Rapaz, muito eu tô legal. vendo aqui. Se deixar, eu falo muito, se deixar a conversa vai longe, Não, meu. não, Você vamos me voltar, se você conhece. puder e quiser, volta outras vezes aqui, a gente continua essa Pô, discussão daqui. é só me convidar, cara. Muito obrigado, Roger, Posso pela falar aula. outra coisa Vai lá, antes de vai lá. terminar? Só queria mostrar aqui minha camiseta, posso? Claro. Zé do Caixão. Opa, homenagem aqui, à meia-noite levarei sua alma, só para homenagear o cinema brasileiro. Clássico do cinema de horror Sem brasileiro. dúvida, viva o cinema brasileiro. Sim, sim. Obrigado então, Roger. Fica bem aí. Valeu, Tomara, quando você Rafa. tiver um tempinho, volta aqui, a gente continua de onde a gente parou essa discussão aqui. Obrigado pelo seu tempo, pela Muito obrigado paciência pelo aí e pela aula convite. grátis. Valeu, tchau, tchau.